Olá, meus queridos irmãos e amigos. Um grande e carinhoso abraço. Meus queridos irmãos e amigos, nós encontramos no YouTube muitos vídeos com milhares de visualizações, dizendo coisas destituídas de racionalidade, fantasiosas e diabólicas a respeito de Jesus, o Cristo. Entre as muitas narrativas absurdas, dizem que Jesus, o Cristo, é um antítepo do Deus Sol Tamuz, o Deus Sol babilônico. Isto é, Jesus é uma representação direta do Deus Sol Tamuz, um plágio do Deus Sol Tamuz. Nós vamos analisar e mostrar claramente o que aconteceu. Muitos comentaristas bíblicos dizem que a história de Nimrod, Semíramis e Tamuz, que podemos chamar de a trindade satânica, não passa de lenda. Lenda? História da carochinha? Não é o que dizem as muitas e robustas fontes históricas fidedignas. Esses comentaristas estão redondamente enganados e desinformados. Meus queridos irmãos e amigos, prestem atenção como é fácil desmontar essas narrativas à luz da palavra de Deus e com fontes históricas fidedignas. Prestem atenção. De acordo com o relato bíblico em Gênesis, capítulo 10, onde está a genealogia dos descendentes de Noé, Nimrod foi bisneto de Noé. Nimrod foi bisneto de Noé. Nimrod, segundo o que está escrito no livro de Gênesis, capítulo 10, do versículo 8 ao versículo 12, fundou várias cidades que são citadas na Bíblia. Essas cidades fundadas por Nimrod são citadas na Bíblia. E Nimrod foi bisneto de Noé. O nome Nimrod significa rebelde. O historiador judeu Flávio Joséfo, em sua obra Antiguidades Judaicas, descreve Nimrod como sendo um homem poderoso, tirano, e que procurou de todas as maneiras, afastar os homens de Deus. O historiador judeu Flávio Joséfo diz que Nimrod construiu a Torre de Babel para se vingar de Deus, porque não aceitava o que aconteceu com a raça humana, o dilúvio. O historiador judeu Flávio Joséfo, em sua obra Antiguidades Judaicas, escreveu, abre aspas, Nimrod discursa contra Deus diante do povo. Olha para o céu arrogantemente e afronta Deus, dizendo, tu não vais nos afogar de novo. Tu não
vais nos matar novamente. Pode mandar tuas águas, e tu não vais nos destruir como destruiu os nossos antepassados. Fecha aspas. Existiu um livro israelita chamado de Livro do Justo, ou Livro do Reto, mencionado no livro de Josué, capítulo 10, versículo 13, e também em 2 Samuel, capítulo 1, versículo 18, que dizia que Nimrod levou os homens a se rebelarem contra Deus através da adoração de falsos deuses e do culto ao próprio Nimrod como se fosse Deus. Semiramis, esposa, mãe de Nimrod. Nimrod casou-se com a própria mãe. É mencionada por mais de 80 escritores antigos, como Eusébio de Cesareia, biógrafo de Constantino I, em sua obra Crônica. Ela é mencionada por Taciano, importante escritor cristão do segundo século, em sua obra Discurso aos Gregos. Ela é mencionada por Plutarco, historiador, ensaísta e filósofo do primeiro século depois de Cristo. Semiramis também é mencionada por Agostinho de Hipona, o Santo Agostinho, e mais de 70 importantes escritores e teólogos. Semiramis é mencionada por Polieno, Valério Máximo, Paulo Orósio, Justino Mártir, e, como já disse, por mais de 70 escritores antigos. Ao todo, ela é mencionada por mais de 80 escritores antigos. Escritores confiáveis, com vários livros publicados, teólogos, conferencistas. Semiramis é identificada em Jeremias capítulo 7, versículo 18, e Jeremias 44, versículo 17, 19 e 25, como sendo a rainha do céu. No livro As Duas Babilônias, do escritor escocês Alexander Hislop, publicado em 1853, escritor com vários livros publicados, Semiramis é identificada também como a rainha do céu, mãe esposa de Nimrod e mãe de Tamuz. Semiramis é identificada como sendo a deusa babilônica Estar e também a deusa Astarte ou Astorete. Tamuz, deus sol babilônico, é mencionado pelo profeta Ezequiel no capítulo 8, do versículo 14 ao versículo 17, onde o profeta é levado a Jerusalém para ver as abominações que ocorriam dentro do templo, e viu 25 homens entre o pórtico e o altar,
de costa para o templo do Senhor e com o rosto para o oriente, adorando o rei Sol, Tamuz. Em Ezequiel capítulo 8, versículo 14, Ezequiel vê mulheres sentadas à entrada do pórtico norte do templo, chorando por Tamuz. Tamuz é também o nome do quarto mês do calendário religioso judaico e o nome do 10º mês do calendário civil judaico. O calendário religioso judaico é um, e o calendário civil judaico é outro. Meus queridos irmãos e amigos, com todas essas fontes históricas confiáveis e bíblicas, a história de Nimrod, Semíramis e Tamuz, a trindade satânica, é lenda? Então nasce o Deus Sol Tamuz e o seu símbolo, a cruz. Então nasce o Deus Sol Tamuz e o seu símbolo, a cruz. Esse é o tema do nosso segundo estudo sobre a origem e a história da cruz. Como nasceu o Deus Sol Tamuz e o seu símbolo, a cruz? Permitam-me repetir novamente. Como nasceu o Deus Sol Tamuz e o seu símbolo, a cruz? Prestem atenção. A nossa história começa lá na Babilônia, alguns anos após o dilúvio e quase 2000 anos antes do nascimento de Jesus, o Cristo. Estão entendendo? A nossa história começa lá na cidade de Babilônia, alguns anos após o dilúvio, e quase 2000 anos antes do nascimento de Jesus, o Cristo. E quando falamos de Babilônia, lembramos de Apocalipse 17, versículo 5, que diz que Babilônia é a progenitora, é a mãe de toda prostituição e abominação que existe na face da terra. Babilônia significa confusão. Meus queridos irmãos e amigos, quando o poderoso, rebelde, endeusado e vaidoso Nimrod morreu, nós já o apresentamos. Semíramis, sua esposa mãe, como já disse, ele casou-se com a própria mãe, disse que ele foi para o céu e lá se tornou o grande e inigualável Deus Sol. Semíramis, para manter-se no poder e continuar a obra nefasta e diabólica do marido, arquitetou ardilosamente um plano diabólico. Qual foi esse plano? Preste atenção e muita atenção no que vou lhes dizer. Qual foi esse plano? Tanto Nimrod, falecido, como Semíramis tinham conhecimento do maravilhoso plano de salvação e redenção elaborado por Deus, o Todo-Poderoso,
e colocado em prática logo após a queda de Adão e Eva, e que culminou com a vinda gloriosa de Jesus, o Cristo, o Verbo que se fez carne, o Messias. Eles tinham conhecimento desse maravilhoso e singular plano, porque eles eram descendentes diretos de Noé. Entenderam? Eles tinham conhecimento desse maravilhoso e singular plano, porque eles eram descendentes diretos de Noé. E esse plano elaborado por Deus, o Todo-Poderoso, foi passado de geração em geração, de forma completa, total, sem omissões ou alterações, chegando esse plano até nós. Então, baseado no plano de redenção ou salvação elaborado por Deus, o Todo-Poderoso, Semíramis inventou a história de que tinha ficado grávida milagrosamente, sem relações sexuais, do seu falecido marido Nimrod, o Deus Sol. E que esse filho, o Messias, reencarnação do Deus Sol Nimrod, era também Deus Sol. Era a reencarnação do Deus Sol, Nimrod. Portanto, esse rebento seria também Deus Sol, o Deus Sol Tamuz, o Messias babilônico. Mas a grande verdade é que Semíramis ficou grávida de algum íntimo para concretizar seu plano. Tamuz nasceu, mas, ainda jovem, morreu na floresta atacado por um porco selvagem. E o seu corpo ficou estirado em cima de um tronco de árvore apodrecido. Semíramis e as mulheres adeptas à sua religião choraram e jejuaram durante 40 dias. Ao término dos 40 dias, Semíramis disse que desse tronco de árvore apodrecido, nasceu um pinheiro, que significava o desabrochar da morte de Tamuz para uma nova vida. A data desse desabrochar para uma nova vida é 25 de dezembro. Estão entendendo, meus queridos irmãos e amigos? Estamos quase terminando. William Wood Seymour, autor de vários livros, no livro The Cross and Tradition, History and Art, A Cruz na Tradição, História e Arte, que é um livro reconhecido por compilar minuciosamente o uso da cruz como símbolo pagão de adoração solar e de divindades orientais, muito antes do cristianismo, diz que Tamuz, o Messias babilônico, o Deus Sol babilônico, tinha como símbolo
a cruz de 2 vigas, inicial do seu nome, e usava também uma faixa na cabeça coberta de cruzes. Estão entendendo? William Wood Seymour, autor de vários livros. No livro The Cross in Tradition, History and Art, A Cruz na Tradição, História e Arte, que é um livro reconhecido por compilar minuciosamente o uso da cruz como símbolo pagão de adoração solar e de divindades orientais muito antes do cristianismo. Diz que Tamuz, o Messias babilônico, o Deus Sol babilônico, tinha como símbolo a cruz de 2 vigas, inicial do seu nome, e usava também uma faixa na cabeça coberta de cruzes. Jean Campbell Cooper, escritora britânica, autora de vários livros, conferencista e autoridade nos campos da filosofia, religiões comparadas e simbolismo, em sua obra Enciclopédia Ilustrada de Símbolos Tradicionais, publicada originalmente em 1978, diz que o emblema Shiró, as 2 primeiras letras da palavra Cristo em grego, que significa Messias, colocado pelo imperador Constantino I nos escudos dos soldados após o sonho que teve, também era um emblema do deus Sol babilônico Tamuz e representava o poder cósmico e a autoridade divina. O livro de Morant Brock, publicado em 1879, com o título de, abre aspas, A Cruz Pagã e Cristã, a Cruz Pagã e Cristã, investiga as origens do símbolo da cruz antes do surgimento do cristianismo. E diz que o símbolo, a cruz, era associado ao deus Sol Tamuz. E argumenta ainda por que um instrumento de tortura pagão romano passou a ser o principal ícone do cristianismo. Ele argumenta por que isso aconteceu. É o que muitas pessoas argumentam hoje. Porque não tem como resignificarmos um instrumento de morte maldito, abominável, adotado pelos romanos, e que também era símbolo de um deus pagão babilônico diabólico. Não tem como resignificarmos. O dicionário Unger, publicado pela Sociedade Bíblica do Brasil, e que é uma obra conhecida por seu rigor acadêmico e abordagem conservadora, diz que a cruz era amplamente conhecida nos tempos pré-cristãos como emblema de um símbolo pagão bem-sucedido. Entenderam, queridos irmãos e amigos? Agora, como
Agora, meus queridos irmãos e amigos, como podemos embelezar, enaltecer, colocar em destaque um instrumento de morte adotado pelos romanos que matou mais de 30 mil pessoas ao longo de 500 anos. E que também era símbolo de um deus babilônico, cruel, diabólico. Como já disse, não adianta mesmo, não adianta resignificarmos a cruz. Não tem como. Não tem como. Na próxima semana será o nosso terceiro estudo. Nós falaremos tudo sobre a origem e história da cruz. Já apresentamos várias, entre o primeiro estudo e o segundo estudo, que estamos postando hoje, apresentamos várias fontes históricas confiáveis, fidedignas. Nós vamos analisar todos os versículos bíblicos que falam sobre a cruz. Ainda temos mais 2 estudos sobre a origem e história da cruz. Acompanhem. Não sejam massa de manobra de pastores desinformados, de pastores que não conhecem a origem e a história da cruz. Não sejam idiotas úteis. Fiquem com Deus. Um grande e carinhoso abraço.